Obrigado, Dina. Uma saudação assim mais formal a todos os presentes, começando pelo Dom José Cordeiro e agradecendo a presença de todos. Depois de termos ouvido duas conferências tão acabadas, digamos, tenho a sensação de que tenho um produto ainda inacabado. Está em parte no texto, está em parte nas imagens e está em parte na minha cabeça. Espero que isto conduza a algum lugar que faça sentido. Ora, artes para a liturgia. Juntei este subtítulo: autonomia, sacramentalidade e adequação. Queria levar muito a sério a primeira palavra, artes. A Constituição sobre a Liturgia do Concílio Vaticano II, no documento Sacrosanto Concilium 122, lembra que, cito, entre as mais nobres atividades do espírito humano estão as belas artes. Isto é uma afirmação forte, não fica por aqui, mas temos que lhe dar todo o peso. Muito especialmente a arte religiosa. O que é que entendemos por arte religiosa? E no seu mais alto cimo, que é a arte sacra. Levar esta palavra artes com seriedade significa incorporar-nos no nosso tempo. Quer dizer, o processo artístico percorre a história e tem um momento atual. Temos de fazer uma opção de separação entre a arte de igreja e a arte do mundo, mas não é a atitude da igreja viver em separação, ou em certos momentos as relações fé e cultura, cristianismo e cultura passam por vários modelos, mas o modelo onde aposto, e penso que o Vaticano II teve esta orientação, é uma abertura ao mundo e, portanto, não vivermos a arte de igreja numa linguagem fechada e num círculo social fechado, mas que a arte de igreja esteja ligada ao que se entende por arte. O que é, em si, um caminho difícil, porque muito problemático, e discute-se muito hoje, diante de tantas transformações culturais e mudanças de época, qual é a função da arte, o que é a arte na sua autonomia. Mas temos que fazer pontes. Sei lá, nos anos em que se começaram a convidar artistas independentes para trabalhar para a igreja, o padre da igreja do Plateau d'Assy foi ter com o Picasso e disse-lhe: gostava de ter uma imagem de Nossa Senhora sua na minha igreja. Picasso calou-se, foi buscar uma imagem de uma mulher e disse: é isto que quero? Ele disse: não, então estamos arranjados. Separação. Houve outros casos mais felizes. Foi, por exemplo, o convite das Irmãs Dominicanas do Rosário em Vence, no sul de França, a trabalhar com Matisse, e que deu um resultado muito bonito, que irei mostrar algumas imagens, mas conta-se também de uma história do Picasso, que era amigo do Matisse, e que lhe diz assim: epá, vais trabalhar para a igreja, vais fazer uma capela agora ao fim de 70 anos do teu percurso? E o Matisse responde-lhe: sabes bem que o que ultimamente nós procuramos na arte é o ambiente da nossa primeira comunhão. A resposta é surpreendente. Portanto, acho que este contraste mostra, por um lado, a autonomia da arte e, por outro lado, a necessidade de fazer pontes.
Vou sublinhar ainda um bocadinho a autonomia, porque nós em igreja tendemos uma teologia da beleza e entrar muito facilmente em sintonias, e queria dificultar esta sintonia, não a queria impedir, mas dificultar. O que é a autonomia da arte? Passamos de uma situação de cristandade, onde arte, arquitetura, cultura, sociologia, estava tudo unificado. Enfim, pode ser uma imagem um bocadinho idealizada, mas havia uma grande convergência na cristandade e, portanto, a arte que se produzia tinha por trás a escritura, a mentalidade, a unanimidade, digamos. Depois, no desenvolvimento da cultura, e os meus alunos dão um texto também do T.S. Eliot, noções sobre a cultura no seu desenvolvimento vai se ramificando e, portanto, arte e religião de algum modo tomaram caminhos diferentes. Uma pequenina história que tento talvez passar esta ideia de uma forma um bocadinho gráfica. Imaginem um pescador primitivo, quer ir pescar. Vai à floresta, corta uma árvore e esculpe uma canoa. E na ponta da canoa faz uma escultura, que até é uma escultura de um deus. E depois parte à pesca, porque sabe da pesca e era aquilo que ele queria. Mas nesta única pessoa unifica-se o religioso, a faina, o lenhador, o pescador, o escultor, e tudo isto parece que estava unificado. Há assim uma espécie de um lugar originário onde a religião e a cultura estão juntos, e depois a complexificação da sociedade, a secularização da arte, que tenta a sua autonomia relativamente à Igreja, que foi um grande patrono, a secularização da arte, a naturalização do belo. Não queria desenvolver muito este tema porque é complexo, mas a partir da modernidade, com Kant, o belo deixa de ser o reflexo imediato do ser divino na natureza, passa a ser uma experiência subjetiva do sujeito transcendental. Com Hegel, também a religião e a arte perdem a sua missão ao serviço da manifestação do espírito absoluto. Portanto, não quero entrar por aqui, fecho este parênteses, para dizer que houve um processo de secularização, naturalização da arte e do belo, que levam a uma situação presente em que, de algum modo, estão separados. Quer dizer, vamos lidar com o mundo dos artistas e têm as suas preocupações, têm as suas epistemologias, fazem as suas pesquisas, estão mais no questionamento do que na resposta. E a religião, temos uma revelação, uma resposta às inquietações últimas do homem e, portanto, epistemologicamente, aquilo que atrai e que muitos artistas trabalham vai em direções diferentes. Portanto, queria, antes de propor e começar a fazer pontes, deixar esta realidade de, se lidarmos com artistas, é preciso tempo, paciência para tecer pontes, porque estão noutra, digamos. Têm as suas preocupações plásticas, sociológicas, hoje em dia, a descolonização, o género. Que pontos podemos estabelecer, parece-me, é que a arte atravessa o sujeito criador do artista, portanto, não podemos negar à arte uma certa subjetividade, mas a Igreja não pode viver da subjetividade dos artistas. Então, assim, a ponte teórica que eu talvez tente desenvolver é que há artistas e artistas, há obras de arte com diferentes níveis de profundidade, há obras de arte que simplesmente tratam o tema da moda, que é o género, e há obras de arte que procuram compreender a profundidade do ser humano nas suas raízes mais comuns. Portanto, os artistas querem trazer ao visível a realidade, o mistério do real. E, portanto, se saímos de um plano de subjetividade e passamos a um plano
segundo Kant, mais de um sujeito transcendental que, pela sua própria constituição, nossa perspectiva de criatura, constitui uma comunidade que partilha inquietações, o nascimento, a morte, a alegria, a tristeza. Começamos a entrar num campo onde a arte pode ir ao encontro do religioso e fazer pontes. Posto este degrau inicial, lembrar-se um episódio que me ocorreu durante a minha tese ao analisar exposições. Li muito Guardini, movimento litúrgico, li muito Couturier, movimento da arte sacra, e fui percebendo o seguinte paradoxo, que é: o movimento da arte sacra quer partir da arte para a liturgia. Portanto, quer acompanhar a renovação litúrgica com uma renovação da linguagem mais acessível à criatividade e à receptividade do nosso tempo. Portanto, uma ponte que vai das artes para a liturgia. O movimento litúrgico tem um bocadinho o sentido contrário, que começa na liturgia e depois quer dar, a liturgia que tem formas, quer dar formas atualizadas, com conotações mais partilhadas com a sociedade contemporânea, valorizar o essencial, encontrar uma linguagem para isso. E, paradoxalmente, são duas pontes começadas a construir de margens diferentes e que têm uma certa dificuldade em encontrar-se. Portanto, temos aqui uma dificuldade a ultrapassar. Mas isto é uma tensão saudável entre a arte e a liturgia. O Papa Paulo VI, eu penso que, ou na homilia da Missa dos Artistas, Capela Sistina, em 1964, disse o seguinte: a Igreja tem necessidade dos artistas por razões intrínsecas ao seu ministério. Portanto, temos aqui uma ponte que não é superficial, uma ponte no plano de profundidade em que a arte e a religião têm a possibilidade de se encontrar. E vai mais longe, diz assim: necessita de fazer coincidir o sacerdócio e a arte para tornar mais próximo o mundo do espírito, do invisível, do inefável de Deus. Então, estamos aqui num plano de grande profundidade, de vontade de aproximação arte, e neste momento ainda não liturgia, mas arte e a Igreja. Esta é uma perspectiva muito arrojada na perspectiva das artes. Por outro lado, há uma imagem, há um lugar original que não me larga, que é: devemos manter sempre viva a referência a um dos lugares originários da liturgia, que é o reconhecimento de Cristo ressuscitado pelos discípulos de Emaús no Evangelho de São Lucas, Lucas 24, onde, se há arte, ela é essencialmente performativa, dialogal, eventualmente, não quero repetir eventualmente, discretamente, humildemente, como dizia o arquiteto Pedro, presente na hospitalidade do ambiente e naquela mesa bem posta. Ora, este lugar originário serve-nos de contraponto contra deslizes esteticistas, patrimoniais, enfim. Esta imagem estava na Capela dos Jesuítas, da comunidade quando eu vivia em Paris, um original do Maurice Denis, em que é a ceia de Emaús. Lugar original. O que é que isto tem de arte? Tem todo o afeto que é posto
Para já o lugar é a Bretanha, é o lugar biográfico do artista, depois tem os filhos à mesa, tem aquele horizonte de mar, tem aquela flor. O Avelino Leite dizia: quando é que eu ponho o morango, eu tiro o morango, ali pôs-se a flor. Portanto, há aqui toda uma descrição da arte, é uma refeição. Cristo parte o pão, é o gesto revelador. A versão de Rembrandt, Cristo desaparece mais rápido que a sua própria sombra, porque a sombra ainda se projeta na parede. Ora, vou entrar numa primeira parte. Eu vou dividir a apresentação em as categorias para pensar as artes para a liturgia, depois um pequenino interlúdio em que tento situar-se nas problemáticas do século XX, portanto, tempo presente, relação da Igreja com a arte na sua autonomia, e depois arte de Igreja, artes para a liturgia hoje e amanhã, onde tentarei concretizar um bocadinho. Mas parece-me que começar pelo vocabulário, apesar de aparentemente poder abrir um campo um bocadinho disperso, a minha perspectiva é que, analisando cada uma destas expressões, destas categorias da arte, que são arte religiosa, arte cristã, arte sacra, arte devocional, arte litúrgica, e deixo para o fim arte de igreja. Portanto, todas estas categorias em uso ajudam-nos a desvelar estas palavras e a perceber que, de algum modo, todas elas têm algum lugar na liturgia. Não é um trabalho fácil, porque são frequentes as sobreposições entre as categorias, dependendo dos autores, dependendo das épocas, assim como variantes na sua compreensão. Também é verdade que as artes resistem a ser arrumadas em categorias, mas as categorias ajudam-nos a pensar. O nosso interesse não está tanto em classificar, como em abrir estas palavras e em todas elas reconhecer aspectos que dizem respeito ao nosso tema, a começar pela arte religiosa. Portanto, vou fazer um bocadinho de percurso através destas designações: arte religiosa, arte cristã, arte sacra, arte devocional, arte litúrgica e, no fim, fazer um bocadinho apanhado. É a primeira parte. Arte religiosa. Um bocadinho uma provocação, mas a expressão arte religiosa aponta, em sentido estrito, para a arte das religiões institucionais, históricas, como seja a arte islâmica, a arte budista, a arte cristã. Em sentido lato, para fazer esta distinção que me parece importante, pode significar a dimensão religiosa da arte, quando, entre as suas diversas camadas de significado, a obra de arte, independentemente de uma temática religiosa explícita ou não, suscita a experiência de elevação espiritual ou profundidade religiosa da vida. Na sequência do influente ensaio do Kandinsky, do espiritual na arte, este valor espiritual das artes, não isento de ambiguidades e esoterismos, constituiu uma orientação importante nas vanguardas artísticas do século XX, na sua resistência a uma modernidade demasiado racionalista e tecnocrática. Portanto, estamos aqui num campo um bocadinho ambíguo, uma categoria clara, arte budista, arte islâmica e arte cristã, ou abrindo um significado mais lato, esta dimensão religiosa da arte, que penso que reconhecemos e, como exemplo, peguei aqui neste pintor, Mark Rothko,
em que, nos seus próprios anotações, diz que procura que o espectador faça a experiência religiosa que ele fez ao pintar estes quadros. Isto não foi puramente intencional, foi de algum modo reconhecido, porque foi construída esta capela por uns mecenas cristãos, católicos, apesar de ser uma capela interconfessional, e portanto esta dimensão interconfessional, mas de criar, pela aura, pela irradiação destas pinturas misteriosas, uma dimensão de recolhimento e de religiosidade. Passamos à arte cristã. Em sentido estrito, volto a fazer esta distinção, a arte cristã é a categoria geral da arte de tradição cristã. Tem variáveis finalidades variadas, mais pedagógica, catequética, devocional, cultual, mas fazendo sempre referência explícita aos temas, símbolos e narrativos da fé cristã, que encontram na escritura e na tradição um riquíssimo repertório figurativo. Podemos pensar no rosto de Cristo, num bom pastor, numa anunciação a Maria, batismo do Senhor, crucifixão, os santos acompanhados dos seus instrumentos de martírios, tipicamente temas da iconografia cristã, neste sentido estrito de arte cristã que trabalha temas, símbolos, narrativas cristãs. Contudo, podemos considerar também a outra vertente de arte cristã num sentido lato, abrangente. Quem propõe esta leitura é nada menos que um filósofo neotomista, Jacques Maritain, em Arte Escolástica, de 1920. E diz ele que a arte cristã é a arte do cristão, isto é, toda a expressão artística proveniente do espírito cristão. Está aqui por trás uma filosofia bastante tomista, que é entre o ser e o agir expressa, irradia o ser. Se o ser é cristão, a ação do artista cristão é uma obra cristã, independentemente de pintar uma crucifixão ou uma paisagem. Enfim, a escolha do tema tem a ver com o conteúdo espiritual que o artista quer, mas o Jacques Maritain abre esta perspectiva. Diz assim como uma abelha produz mel, o artista cristão produz arte cristã. Esta não deriva do tema cristão, mas do estilo, palavra importante, o estilo, reconhecido por um ar de família, connatural à espiritualidade cristã. Este conceito requer uma sensibilidade e um discernimento indissociavelmente artístico e espiritual e, no entanto, sustenta e sustentou um argumento fácil, 1000 vezes repetido, que então só um artista cristão é que pode trabalhar no espaço da Igreja. O que hoje levanta muitas dificuldades e o que ouvimos anteriormente vai noutra linha. Trouxe aqui uma imagem de uma artista cristã, de temática cristã, sai um bocadinho para os lados ortodoxos, mas... desculpa. Esta ambiência também, vimos o Marco Rothko numa capela interconfessional, mas esta ideia de atmosfera, que o arquiteto Pedro desenvolveu tão bem, está aqui presente na capela das Irmãs Capuchinhas da Cidade do México, em Tlapan, e portanto, assim como a arte tem uma certa aura, uma certa irradiação, uma certa dimensão espiritual, que também a atmosfera se apropria ou produz. Mas estávamos na arte cristã e escolhi, enfim, temos uma apropriação difícil da iconografia oriental. O Papa João Paulo II falou muito de uma igreja com 2 pulmões, ocidental e oriental. Muitas vezes nós limitamos com pouco conhecimento de importar reproduções, colá-las em madeira e ter uma relação pobre com
os ícones, que têm toda a sua carga teológica, histórica, tão importante. Esta é uma artista do século XXI e que faz uma anunciação muito livre de tradição oriental, mas vemos aqui uma temática muito reconhecida da anunciação. Queria agora passar da arte cristã à arte sacra. Se falamos especialmente com os historiadores da arte ou com os ambientes dos bens culturais, a arte sacra entende-se genericamente como arte ligada ao culto. Uma definição muito clara, e a arte ligada ao culto. Dada a ambiguidade semântica do sagrado em geral, a Igreja Católica reserva a adjetivação do sagrado para o contexto do culto. Portanto, não confundimos o santo e o sagrado. O santo, só Deus é santo e o Espírito Santo santifica-nos. O âmbito do sagrado é o âmbito das mediações do culto. Hoje temos consciência de que as obras nos museus de arte sacra, de Aveiro, Funchal, Santarém, São Roque em Lisboa, etc., ainda que estas obras adquiram uma nova função, foram deslocadas da sua função original de obras para o culto. Por outro lado, deparamos-nos hoje com a necessidade de uma readequação desta categoria, solicitada por uma nova sensibilidade e entendimento da arquitetura religiosa, da liturgia reformada, da criatividade dos artistas. Portanto, acho que isto é um campo muito aberto que acaba por se manifestar numa ausência de arte moderna. Portanto, se ainda temos créditos do passado e igrejas bonitas, vivemos disso. Temos dificuldade em criar arte para o nosso tempo. Se calhar contentamos com um certo vazio, que também tem uma grande densidade, como palavra e como realidade ontológica e atmosférica, mas que deixa entre parênteses este desafio de uma arte do nosso tempo. Romano Guardini ajuda-nos a distinguir arte sacra e arte devocional pelo caráter da imagem que veiculam. Portanto, ele tem uma carta a um historiador de arte, onde faz a distinção entre imagem sagrada e imagem de devoção, que estão na base da arte sacra e arte devocional. A imagem sagrada pertence ao espaço público da Igreja, tem um caráter teológico e dogmático, uma estrutura simbólica que evoca uma presença oferecida à adoração ou à veneração. E convoca um estilo artístico transcendente, escatológico, hierático, onde por vezes até baste uma justificação miraculosa em que se sobrepõe ao valor artístico. Tinha aqui um artista morto há pouco tempo, brasileiro, Cláudio Pastro, tem muita intervenção no espaço litúrgico e faz esta opção de arte sacra num sentido tradicional, hierático, muito simbólico, mas também com uma certa descrição e uma certa ambientação no espaço da celebração, em que a imagem acrescenta qualquer coisa, mas não é excessivamente pedagógica, nem excessivamente catequética, mas alimenta a nossa identidade. Depois desta distinção, o autor termina a sua reflexão constatando que a história parece mostrar que a imagem de culto está ligada a períodos primitivos, enquanto que a imagem de devoção aparece em situações posteriores. Encontramos autênticas imagens de culto, diz ele, até ao início do gótico, e assim surge a questão: ainda é possível para nós hoje uma imagem de culto? Enfim, temos aqui
esta resposta do Cláudio Pastro. Encontrei um exemplo mais português, muito interessante, pouco conhecido, do artista Artur Boal, numa capela em Setúbal, e vemos aqui uma mandorla e, enfim, toda uma certa hieratismo das regras da imagem sagrada, digamos. Mas depois desta distinção, gostava de aprofundar um bocadinho a imagem de devoção, ou a arte devocional. A arte devocional está intimamente ligada às imagens de devoção. Podemos prosseguir o contraste proposto por Guardini, que ambienta a arte devocional não no espaço público, mas no espaço privado, no prolongamento da vida doméstica e cotidiana. Tem um caráter menos comunitário, é mais individual. Menos teológico, é mais sentimental e subjetiva. Recorrendo com maior facilidade a representações artísticas de estilo mais natural e idealizado e mais próximas do gosto profano. A arte devocional degenera quando a subjetividade do artista carece de profundidade religiosa. A imagem de devoção, reproduzida em série a partir do século XIX, para termos na carteira e marcar numa página de um livro, tem todo o seu sentido. Hoje afirma-se também em formatos digitais, mas carece do caráter artístico. Mesmo quando o tem, Walter Benjamin diz que estas reproduções fazem perder a aura, mesmo que seja uma fotografia de um ícone de grande profundidade, muito reproduzida, e levada no bolso, perdeu o seu lugar, a sua aura, o seu mistério, a sua aproximação. Mesmo quando tem algum caráter artístico, a arte devocional excede os seus limites quando se apresenta à veneração, mesmo no oratório doméstico, ou mais ainda no espaço da igreja. Guardini diz que o oratório doméstico, de algum modo, o próprio nicho já o distingue o sagrado do devocional. Mas é a sua vizinhança com a liturgia que diz respeito ao nosso tema. Na medida em que hoje ressurge uma apologia da arte devocional no espaço da Igreja. Este foi um debate este ano no jubileu em Roma, sobre arquitetura e artes para as igrejas, onde se debateu muito este tema. Houve a época do movimento litúrgico e agora levantou-se. É certo que num contexto da Universidade de Santa Croce, é mais ligado à história da arte cristã levantou-se esta ideia de que da presença devocional, da arte devocional no espaço da Igreja, com o argumento de que a celebração litúrgica ocorre apenas algumas meias horas por dia, mas as igrejas estão abertas por um período muito mais longo a um espaço devocional. Está aqui qualquer coisa. Mas não me convence totalmente. Vejo nesta argumentação dois problemas. O primeiro é que o altar, a reserva do Santíssimo, prolongam a memória física e espiritual da presença de Cristo no espaço da Igreja, muito para além da celebração litúrgica. Depois, é o ambiente total da Igreja, a sua hospitalidade, o seu silêncio, a luz, que convidam ao recolhimento e à oração, no qual têm lugar as devoções pessoais, mas sem fazer das igrejas repertório de todas as devoções pessoais. Não parece que devamos ser avessos à arte devocional nas igrejas, mas de uma arte que conceda à devoção o seu lugar, a sua dignidade, a sua profundidade religiosa.
Isto é uma igreja daquelas que foi considerada um incunábulo do movimento litúrgico, a igreja de São Lourenço, em Munique, do arquiteto Emil Stefan, onde Guardini e Karl Heinrich estiveram participantes na discussão do espaço litúrgico. Do ponto de vista litúrgico é muitíssimo interessante, mas estamos aqui na questão da arte devocional, onde a solução foi o padroeiro da igreja recebe-nos à porta. Portanto, o espaço litúrgico tem a Nossa Senhora, tem o crucifixo, tem muito mais que se lhe diga, mas a dimensão devocional está mais aqui à porta da igreja. Isto é daqueles exemplos a não seguir, portanto, enfim, a solução fácil de vir a Fátima comprar uma imagem. E a outra igreja, à vossa esquerda, é a igreja do Sacramento em Lisboa, muito próxima de mim, onde, enfim, com os dinheiros do incêndio da Baixa, se fizeram ótimas recuperações daquelas igrejas todas, mas o entusiasmo da recuperação leva a que, para além dos altares devocionais que as igrejas barrocas tridentinas têm, as igrejas pombalinas, os vários altares devocionais laterais, há um espaço de respiro, que é a coluna, a pilastra, o mar, é um espaço de respiro do olhar. E então foi-se juntar aquele espaço uma caixa de esmolas, uma mesinha barroca, uma suporte de velas, umas flores, um busto do João Paulo II e uma pintura do Padre Pio. Quer dizer, a leitura semiológica que os artistas nos ajudam a ter, quem sabe ler as coisas, parece que o Padre Pio está a pôr uma moedinha na cabeça do João Paulo II. Quer dizer, temos de ter cuidado com estas coisas e passar à arte litúrgica. Chegamos à arte litúrgica. Uma arte performativa, a arte litúrgica é uma arte performativa, na medida da sua finalidade imediata de serviço à liturgia, mas não presta um serviço externo à liturgia, como quando a arte é chamada, enquanto arte, a dar forma, corpo, linguagem à liturgia, participa da ação litúrgica e da sacramentalidade da liturgia. Tinha previsto reagir um bocadinho ao título Arte para a Liturgia, porque não me sinto totalmente confortável com esta externalidade da arte para a liturgia. O monge beneditino, que investiu a sua vida muito nestas temáticas, Frédéric Deboist, belga, tem um título que se chama Entrada em Liturgia. Portanto, quando a arte entra em liturgia, e um cisterciense, professor no Instituto de Liturgia de Paris, o François Cassagina-Trevedi, diz que a arte procede à liturgia. Portanto, num texto muito delicado, evita a arte ao serviço da liturgia, como um serviço externalizado, contratado, mas a própria arte faz parte da ação litúrgica, participa da sua sacramentalidade. Concretamente, estamos a falar do desenho e concepção dos elementos do espaço litúrgico, são o altar, o ambão, a presidência, assim como outros sinais e alfaias necessárias à celebração, como a cruz, candelabros, paramentos, livros, cálice, patena, galhetas. A exposição que trouxemos honra esta dimensão. Num sentido mais abrangente, a arquitetura é a arte que reúne todas as outras na criação
do lugar da liturgia, que é a liturgia como lugar. Tiro esta frase da tese de doutoramento do arquiteto Bernardo Miranda, o lugar da liturgia e a liturgia como lugar, portanto, totalmente em sintonia com a exposição do arquiteto Pedro. A arquitetura tem este criar, este lugar. Ela é responsável pelo acolhimento e disposição da Assembleia. Primeiríssimo, já vimos. Pelo jogo das relações entre os polos da liturgia, que tem a sua dinâmica também. Nas suas significações de proximidade e distâncias mútuas. Assim como pela atmosfera da aula litúrgica, através da luz, da acústica, dos materiais, das cores e do contributo das artes visuais, com destaque para os vitrais, as pinturas murais, numa experiência de totalidade sinestética e espiritual. Interessa-me sublinhar esta abordagem abrangente das artes para a liturgia, no equilíbrio de uma polaridade fundamental entre a hospitalidade muito humana, que facilita o acolhimento, o encontro, a proximidade. As pré-notandas para a Eucaristia diz: o povo começa por se reunir. Assim como o sentido de presença, plenitude, mais de ordem escatológica, procurada através de uma poética da luz e do sinal paradoxal do vazio. A breve recomendação do Concílio Vaticano II, que é a nobre simplicidade da liturgia, que tem algum eco nesta nobre simplicidade da liturgia romana, possa ter alguma extensão à expressão visível da imagem da Igreja na sociedade contemporânea e não na nostalgia de uma arte tridentina adequada e, portanto, uma arte para o nosso tempo, adequada às circunstâncias do nosso tempo, e não uma arte tridentina que teve as suas circunstâncias, mas que derivou para um triunfalismo que até se estendeu à liturgia. A primeira imagem foi só a ambientação, não sei localizá-la. É de um arquiteto que trabalhou para nós na Bretanha. Eu penso que tem um ambiente monástico, porque é um mosteiro beneditino, muito bem. Arquiteto Jean-Marie Duthier. Se quisesse ir mais longe na especificação da arte litúrgica, não podemos ir a tudo, podíamos pegar na questão do altar. Como quase lugar paradigmático. A reforma litúrgica implicou, antes de mais, repensar o altar. Este deixa de ser a parede funda, avança em direção à Assembleia, onde adquire uma presença focal, organizadora de tudo o resto. Afinal, o altar é Cristo, presença do ressuscitado. Vale a pena apreciar cuidadosamente o seguinte trecho do liturgista francês Jean-Yves Ameline, que cito, hesitei, porque é um texto denso, mas que vale a pena saborearmos, digamos. Pode funcionar um bocadinho como uma pausa poética. Não ouvimos aqui os coros que o padre Joaquim Félix nos propôs. Vamos ouvir um texto do Jean-Yves Ameline. Se podemos alcançar que o altar não é uma obra de arte, é sem dúvida para melhor afirmar que ele deve ser obra de arte. E dessa arte superior, suprema, que atingirá o seu apagamento em favor da única luz em espírito e verdade, ou do seu canto secreto. Obra de arte se-lo-ia pelas suas qualidades intrínsecas, a verdade do material, uma certa exatidão do trabalho, que faz que a arte não seja aquilo que é,
que faz que o altar não seja senão aquilo que é, e não uma astúcia mais ou menos engenhosa ou alegórica. O único defeito do altar seria ser inconveniente e saturar o espaço em vez de o abrir. Abri-lo por si mesmo, a si próprio. Inconveniente por uma largura excessiva, por um suporte inadequado, por uma falta de altruísmo, como podemos dizer, de uma deriva ostentativa ou uma sobrecarga alegórica ou semântica. Pois a sua função não é tanto a de exibir conteúdos religiosos, mas apontar o significado. Significar a significação que a partir dele adquirem todas as coisas e as pessoas no seu entorno e manter neste lugar vazio, a memória silenciosa do convite, que ele fundamentalmente é. O altar, na expressão do Jean Yves Amelin, é invitatório. Muito particularmente, nunca a figura do altar deveria ser sobrecarregada a ponto de apagar as figuras propriamente eucarísticas do pão, do cálice, dos gestos, do partir do pão, das pessoas convidadas, vivas ou mortas. O altar aparece assim como paradigma desta espiritualidade da arte litúrgica e da devoção litúrgica. Vamos ver algumas imagens. Outro incunábulo do movimento litúrgico é o Castelo de Rottenfeld, onde Romano Guardini, responsável por um movimento de juventude alemão, Kickborn, tinha aqui fins de semana, festas, Páscoa jovens, e muito cedo, que data é que isto é? 20, 30, antecipa-se à reforma litúrgica, evidentemente. A reforma litúrgica é fruto destas experiências, e já vemos ali à esquerda mesmo um altar inicial da capela desenhada por um grande arquiteto de igrejas, começou aqui mais ou menos como jovem, mas foi um grande construtor de igrejas alemão, Rudolf Schwarz. Traz aqui um altar mais centralizado e em forma de mesa. Portanto, um ambiente unificado, comunitário. Um bonito altar na cripta das Missions Étrangères em Paris. Um altar recentíssimo da Catedral de Berlim, dedicado este ano. Grande, muito radical, hein? Uma igreja redonda, um eixo vertical que vem da Claraboia até ao centro, assembleia envolvente. Não quero, pode ser polémico, tem muito que se lhe diga. Queria principalmente sublinhar a perspectiva do altar como obra de arte. Então, o artista concebeu, muito na linha de uma arte contemporânea, uma arte participativa. A liturgia quer a participação e a arte contemporânea, se calhar, já avançou para isso. E então, convidaram todas as paróquias, grupos de escuteiros, associações cristãs de toda a diocese a trazer uma pedra. E depois moldou-se essa pedra em betão, fez-se um betão com essas pedras. Portanto, é a participação de todos, simbolicamente, discretamente, humildemente, em betão e pedras trazidas por todos, à escolha de cada um, que constituiu o altar desta catedral. Não gosto de fazer estes contrapontos, porque eu sou um bocadinho esteta e não gosto de mostrar imagens feias, mas não. Simbolismos demasiado explícitos apagam aquele tempo mistagógico diante do mistério, está tudo dito antes de se olhar.
uma certa singeleza do altar, sem dúvida. Temos aqui ambão, altar e batistério, uma igreja monástica de um arquiteto minimalista contemporâneo, John Pawson, nesta abadia na Hungria. Não gosto, enfim, vou ter aí uma frase escrita que não queria adulterá-la, mas que faz o contraste entre o altar ara de pedra e o altar-mesa. E, portanto, altar-mesa, embora à vossa direita tenha uma mesa em pedra, não deixa de ser mesa. Este é o arquétipo do altar românico, que é assim, um pé e um tampo, e uma mesa mais próxima, mais que landeia aos protestantes, mais simplificada, mas com um grande caráter de mesa. Mas gostava de lermos esta legenda. Do ponto de vista do significado, o altar é um símbolo pascal, o dom de si de Jesus Cristo, sacrifício na cruz e presença do ressuscitado na Igreja, convertido por ele em sinal de mesa da comunhão e banquete celeste. Portanto, do ponto de vista do significado, é mesa e é sacrifício. Do ponto de vista da Gestalt, eu não consegui encontrar a citação, mas tenho a impressão que isto no Guardini, o altar deve ser, primeiramente, apreendido enquanto mesa. Gestalt é a forma que nos aparece, a forma diante do fundo, o significado que essa forma nos traz. Portanto, do ponto de vista da percepção imediata, a forma do altar deve estar mais próxima da mesa do que da área de sacrifício. Vou concluir esta parte e estou atrasadíssimo. Terminamos esta análise de um vocabulário que... mais altares. Um bonito cálice desenhado por o arquiteto João de Almeida. Arte litúrgica ainda, este pormenor de uma igreja nos Estados Unidos, onde se tira partido dos óleos do batismo, crisma, catecumenos e ali talvez certamente também da unção dos doentes, normalmente escondidos, mas que ganham aqui uma presença, irradiam as suas diferentes cores, sem decoração nenhuma, tiram partido daquilo que são e já está. Ora, concluindo esta parte, gostaria de recolher 3 conclusões que tentarei desenvolver na terceira parte, porque a segunda é assim uma situação histórica, é uma espécie de interlúdio. Então, estas 3 conclusões que eu queria desenvolver eram: o primeiro é que arte religiosa, arte cristã, arte sacra, arte devocional, arte litúrgica têm um denominador comum, que é a arte. Se não há arte, enquanto tal, não há arte cristã, nem arte sacra, nem arte litúrgica. A arte para a liturgia é arte e requer a participação dos artistas. A nossa tentação é superar, contornar, o artista é caro, mas é incontornável. Há aqui um denominador comum, que é a arte. Entra-se aqui numa questão muito filosófica, muito difícil e depois muito prática, que é a estética e filosofia contemporânea da arte. Pergunta-se o que é arte. Alguém responde-se. Cabrita Reis respondeu: a arte é o que eu digo que é arte. Mas não é. A arte não é o que ele diz que é arte. Então o que é arte? A filosofia analítica americana, num gesto muito, quer dizer, contornando os conteúdos filosóficos e teológicos, com uma resposta muito pragmática, que podíamos aprender alguma coisa para a Igreja, diz assim: a arte é aquilo que o mundo da arte diz que é arte. E o que é o mundo da arte? É o conjunto das pessoas que fruem da arte, críticos, colecionadores, curadores, artistas,
diretores de museus, e há um acordo informal, tácito, em que não só se diz isto é arte, isto não é arte, mas isto é arte com qualidade, isto é arte sem qualidade, isto é arte com muita qualidade. Portanto, é um conceito operativo com algum interesse. Como é que o poderíamos trazer para a Igreja? A pergunta é outra. O que é arte de Igreja? O que é arte adequada à Igreja? A arte tem muitos graus de qualidade, muitos graus de profundidade, muitas funções diversas. É diferente fazer um cálice de fazer um vitral, é diferente fazer um altar e fazer uma igreja. O que é, neste caso, o mundo da arte religiosa, ou da arte cristã, ou da arte sacra, da arte da Igreja? O mundo da arte da Igreja é o consenso, que muitas vezes nos falta, porque falta articular estas pessoas em comissões. É o consenso em comissões entre artistas, que podem não ser cristãos, liturgistas, historiadores de arte, arquitetos, diretores de museus, de arte sacra. Eu tenho ali uma peça que poderia voltar do museu à igreja porque, neste contexto, e adequar as coisas às circunstâncias concretas. Portanto, esta definição pragmática, quase. Então, o que é a arte de igreja? Penso que na indefinição geral do nosso tempo, em torno do que é arte, que tem qualidade, que não tem qualidade, na confusão devocional, uns gostam mais de umas coisas do que outras, tem que haver um consenso que, através de comissões, diga isto. O segundo ponto que queria desenvolver é a necessidade de aprofundar a afinidade estrutural intrínseca entre a arte e a liturgia, o que nos levaria a considerar a sacramentalidade da liturgia e a sacramentalidade da arte, uma vez que participa da ação litúrgica. E, finalmente, um conceito da tradição, que me parece da máxima importância, que é o conceito da adequatio. O que é este discernimento da adequação de uma obra de arte a um artista, a um lugar dentro da igreja, a um contexto cultural, este ou aquele. Portanto, valorizando. A liturgia requer artes muito diferentes, com funções diferentes, e esta adequação é adequação à sua função prática, à sua função simbólica, aos aspectos económicos daquela paróquia, aos aspectos espirituais, ao envolvente cultural onde se integra, que pedem tipos diferentes de adequação específica. Cabe às comissões interdisciplinares de avaliar os diversos âmbitos de adequação. Acabei a primeira parte, tenho um quarto de hora para as outras duas. Como é que eu vou resolver isto? Assim. Um prelúdio mais breve será um prelúdio histórico em que gostava de remeter para a crise moderna da arte sacra. Foi um tema da minha tese, portanto dá para muitas páginas, mas no fundo os dominicanos franceses que pela primeira vez pediram a artistas independentes a trabalhar para a Igreja. O que se fazia em 1928, Malevich é anterior, Kandinsky é anterior, o que se fazia em 1928, por exemplo, na Catedral de Nanterre, este tipo de pintura, e escolhi com bom gosto, põe-se a questão de artistas independentes ou não independentes. Portanto, há aqui uma desconstrução cultural de que, muitas vezes, o estilo artístico das ateliês, irmandades dedicadas especificamente à arte litúrgica estava formalista e académico. E estes dominicanos notaram que a Escola de Paris, aquela concentração, aquela erupção da arte moderna, era uma arte viva. Então este contraste fez-los pensar, quer dizer, há uma certa desconstrução cultural de uma imagem piedosa, há um Cristo de Perpignan
gótico com uma grande estrutura, e há o estudo de Picasso, que por acaso também viveu no sul de França, que há de ter conhecido este Cristo e que o trabalha interiormente através das suas formas de arte. Portanto, estamos aqui num certo dilema. Os ateliês de arte sacra de Maurice Denis, os padres dominicanos Couturier, artista, e Regamé, historiador de arte, tentam primeiro o renascimento da arte cristã através de uma abertura da linguagem à arte moderna. Mas passados alguns anos passam a defender a intervenção dos artistas independentes, eles mesmos, nas igrejas, em virtude das possibilidades religiosas da sua arte. Há uma escolha, há uma temática, mas o estilo propriamente artístico e vivo encontram nos artistas independentes. Há uma obra que foi um grito, que é a Igreja do Plateau d'Assy, Notre-Dame de Toute Grâce, onde se mobilizaram imensíssimos artistas da categoria de Matisse, Braque, Chagall, Bonnard, Fernand Léger, Lursat, Rouault, Germaine Richier. Foi assim um primeiro grito. Talvez tenha sido excessivo, mas entrando lá sente-se uma certa aura da dimensão religiosa destas obras. A maior parte deles, artistas independentes, que até geraram problemas, porque Fernand Léger estava inscrito no Partido Comunista e também todas essas coisas deram um celeuma. Os dominicanos fizeram a mediação nestas intervenções e também numa capela das Dominicanas do Rosário, concebida pelo Matisse, e a Igreja Notre-Dame du Haut de Ronchamp, concebida pelo arquiteto Couturier. O resultado foi logo reconhecido pela crítica internacional como uma lufada de ar fresco. Isto está registado na prensa da época. A par da querela que levantou também esta recepção internacional de obras de novidade, que hoje, passados mais de 60 anos, podemos confirmar. Vou só olhar para a Capela de Vence, de forma relativamente rápida. Capela com grande simplicidade. Teve um arquiteto dominicano, mas o Matisse, de algum modo, impôs-se ao arquiteto e, portanto, no fundo, como dizia o Pedro, fez uma instalação total que passa pelas imagens, pelas alfaias, pelos vitrais, com grande profundidade, foi muito acompanhado pelos padres dominicanos. Há cartas que trocam acerca de uma visita ao vidreiro e do tom do vidro, e há uma troca de cartas muito rica. Uma via sacra que, como devem imaginar, deu polémica. O Matisse disse assim: bom, eu estudei todas as obras clássicas sobre a via sacra, mas quando foi a minha vez de desenhar, achei que tinha que ser um testemunho rápido. Estava a acontecer qualquer coisa de tão grave que eu não tinha tempo para o bonito. Foi só o contar, o partir e dizer. Casulla, e depois estendido a todo a água benta, a porta do confessionário, os vitrais, tudo com grande delicadeza, de tal modo que vale a pena ler Matisse, que diz: Excelência, apresento-vos com toda a humildade a Capela do Rosário. Está-se a dirigir ao bispo que fez a dedicação da capela. Esta obra exigiu-me 4 anos de trabalho exclusivo e assíduo, e é o resultado de toda a minha vida ativa. Considero-a como a minha obra-prima. Que o futuro queira justificar este juízo por um interesse crescente, mesmo para além da significação superior deste monumento. Portanto, Matisse não era a partida era um artista independente, não era a partida católico. Esta igreja tem uma história por trás muito bonita, que era uma rapariga modelo do Matisse que entrou nas Irmãs, e portanto, na hora de ser preciso
fazer uma capela, lembrou-se que tinha amizade com Matisse e a encomenda foi assim feita. Desculpem, não acabei as grandes convicções dos dominicanos. Portanto, os dominicanos tiveram que dar razões diante de uma polémica e resumo aqui algumas convicções. A primeira convicção de que o conteúdo religioso da arte depende mais da própria substância do facto artístico do que da sua adjetivação como arte religiosa, cristã ou sagrada. A convicção de que em tempos a continuidade... este argumento tem que se lhe diga. Em tempos de continuidade de tradição, os talentos médios são capazes de prolongar essa tradição. Mas interrompida a tradição, como aconteceu no século XIX, que foi revivalista e quase não teve arte, enfim, por mais de um século, e perante novos tempos, só grandes talentos podem reinventar uma arte profundamente religiosa em si mesma e capaz de responder às solicitações e exigências de uma arte de igreja para hoje. Este é um argumento muito forte, tido como elitista e que tem alguns riscos, portanto não pode ser tomado assim de ligeiro, mas o que ele diz é, em tempos de crise da arte da igreja, o romper, o abrir portas novas tem que ser mestres de peso. Depois pode-se continuar uma tradição, mas em momentos de rompimento, em momentos em que é preciso o gênio de olhar os novos tempos, vale a pena contactar os arquitetos e artistas E ainda uma terceira convicção, a existência de afinidades entre a arte na sua autenticidade e as expressões sensíveis do espírito evangélico. Gratuidade, liberdade, crítica profética, consolação espiritual e alegria, transfiguração do sofrimento, abertura à transcendência. O artista, mesmo não crente, cria através de intuições espirituais análogas aos dons do Espírito Santo. Estas equivalências são suficientemente óbvias para a partida lhes darmos crédito. Não importa tanto a profissão de fé do artista, quanto uma fé artística de obediência interior ao impulso criativo que incide diretamente nas suas obras. Recolhi apenas um testemunho da nossa proximidade, que é o padre Manuel Atanásio, no livro que tem Arte Moderna e Arte de Igreja, de 1959. Diz assim: em Portugal tem-se improvisado muito em arte sacra. Não que faltem artistas de valor, mas porque não são chamados. E comentando uma passagem da alocução de Pio XII no 5º centenário do Frangélico, afirma que o sentido do sagrado é inato à natureza humana e vive na alma de todo o homem, sobretudo do artista. Se este não é inimigo positivo do cristianismo, a sua espiritualidade natural ajuda-o a sentir e a interpretar o tema cristão e a obedecer às leis da liturgia e do sentido pastoral. O que se requer, antes de mais, no homem que vai fazer arte, mesmo para a igreja, é o talento. Tenho consciência de que estas posturas assim muito radicais são necessárias e são ambíguas e têm que ser enquadradas em relações pessoais da igreja com os artistas. Ora, acabou-se-me o tempo. Se me derem 5 minutos para um desenvolvimento, mais 5 para outro, acho que fica a coisa. Então, a arte na sua autonomia. Isto é o tema de teologia fundamental que eu trabalhei na minha tese, em que
A autonomia da arte pode ser uma autonomia autossuficiente, portanto o artista cheio do seu ego, está fechado em si, não serve para trabalhar para a Igreja, ou pode ser uma autonomia que o meu autor chama teónoma, uma autonomia que encontra na sua lei própria a profundidade do mistério. Então este artista está apto a trabalhar para a Igreja. O teólogo Paul Tillich, que é um teólogo protestante, dizem o mais católico dos protestantes, porque em vez de fazer uma teologia da palavra, fez uma teologia da cultura e da arte, e portanto valorizou dentro dos protestantes a dimensão da sacramentalidade. Tem um jogo muito engraçado, que diz assim: imaginem um estilo com qualidade artística, uma profundidade religiosa, que ele depois explicita o que é que isto é, o sentido escatológico, e um tema cristão. Se os dois estão juntos, um estilo profundo, estilo artístico, arte enquanto arte, com uma dimensão religiosa profunda, que trabalha um tema cristão, temos tudo. Temos aura e temos identidade cristã. Pode estar na Igreja. Deve estar na Igreja. Se temos um estilo artístico profundo, chega a uma dimensão religiosa da arte na sua autonomia, mas que não trata nenhum tema religioso, pode estar na Igreja, porque contribui para a sua atmosfera, irradia a sua aura. É interessante que a arte abstrata entrou na Igreja mais pela decoração, antes de ter cidadania, mas há aspectos da arte abstrata que participam na atmosfera da Igreja. Temos uma terceira situação em que a arte é fraca e o tema é religioso. Então, estamos a desfigurar um tema religioso sem lhe dar expressão de profundidade. Temos um santinho que não irradia santidade. Temos uma arte sem alma e não temos arte, temos só devoção. E podemos considerar também, outra hipótese, que é uma arte, enquanto arte, não é particularmente religiosa, e um tema que não é particularmente cristão. Será que isto tem lugar dentro da Igreja? Quando houve umas inundações de petróleo no mar, houve uma igreja em Paris que revestiu um altar de crude preto. O tema não é religioso, o tema é mais ecológico, político. Aquele contraste tinha uma força artística. Será que há uma dimensão da arte nestas condições? Quer dizer, muitas vezes, quando nós estamos a falar de uma arte para a liturgia, estamos a dizer à arte o que é que a liturgia quer. É necessário, é o principal. Será que temos que pedir à arte que enraize cultural, socialmente, politicamente, a oração da Igreja no seu tempo? E entramos, se calhar, em intervenções que têm que ser mais pontuais, efêmeras, têm a ver com o acontecimento. Mas no outro dia me lembrei-me vi o Carlos Nogueira, que tem uma caixa de cinzas na Gulbenkian, e eu disse: isto é para pôr à porta da minha igreja na quarta-feira de cinzas. O tema não é religioso, a peça tem força, tem lugar na igreja na quarta-feira de cinzas. E, portanto, é pedir à arte que nos inquiete. E isto é uma linha dos Papas. Se nós formos ver os magistérios dos Papas no pós... Temos aqui a Porta da Morte, encomendada por João XXIII ao Giacomo Mansu, uma das portas da Basílica
de São Pedro em Roma. Mas a questão é que os papas, nas suas intervenções sobre a arte, que são muitas, de Pio XII ao Papa Francisco, vão nesta linha do Vaticano II, de considerar a arte como uma nobre atividade do espírito humano. Evidentemente vão orientá-la para a liturgia, mas não se reduz à liturgia. Portanto, será que a arte, enquanto arte, na sua autonomia e na sua profundidade religiosa, que levanta as questões, portanto, se as epistemologias são diferentes, se a arte torna visíveis as questões do homem do nosso tempo, será que traz algum contributo neste sentido também à liturgia? Pois é uma questão de adequação, de peso e medida, se é de mais, se é de menos, mas fica a pergunta no ar. Uma das artes mais abstratas que entrou é o de vitral, não posso entrar muito por aqui. Temos um vitral do Rouault, muito figurativo, é extraordinário, a pessoa na sombra em que estes vitrais estão irradiam qualquer coisa de extraordinário. Temos o primeiro vitral abstrato numa igreja do Manancier de 1948. Temos uma abadia no Caminho de Santiago, a abadia de Conques, em França, onde se encomendaram dezenas de vitrais a um artista, Pierre Soulages, e, portanto, a descrição do vitral, a integração no românico, mais a pensar no ambiente do que no seu grito. O Sarkis, um artista grego que interviu numa abadia de Sylvacane, em França, onde fez uns vitrais que são a sua impressão digital em ouro no vidro. E para não ser demasiado egocentrista, convidou mais pessoas a molharem o dedo no ouro e a imprimir os vidros. O vidro tem esta relação com a forma religiosa da arquitetura gótica religiosa, tem a aura do ouro e da glória do ouro, tem uma certa transparência porque joga com a paisagem exterior. Parece um exemplo conseguido. E aqui um exemplo mais conhecido, Gerard Richter, na Catedral de Colónia, em que os artistas, na sua pesquisa, disse: eu vou fazer um vitral com inteligência artificial, vai ser um jogo aleatório de cores. Vamos lá ver como é que se a impressão do criador também aparece no aleatório. E fez os vitrais para a Catedral. Finalmente temos a cripta da Catedral de Chartres. Portanto, faltava-lhe... Queria um espaço de batistério para uma catedral demasiado turística. Foram para a cripta. A cripta não tinha luz natural. Encomendaram a um artista uma parede de luz. E aqui queria sublinhar, enfim, não só a harmonia entre a obra e o espaço, como também o trabalho da matéria, a matéria que vale por si mesma, portanto, uma matéria muito artesanal. É um artista do vidro que trabalha o vitral. Vou terminar e termino com estas três, com o conceito de adequação. Parece um conceito central. A parte que eu saltei é uma parte de teologia fundamental acerca da sacramentalidade da arte na liturgia, mas é minuciosa e filosófica, de um artigo, de uma intervenção do frei François Cassangenat-Trevedi, num encontro Arte e Liturgia em Bose, e ele dá assim os grandes passos da afinidade entre a arte e a liturgia, sublinhando isto de que as artes procedem à liturgia, participam na ação. E se calhar, diz ele também, procedem da liturgia, portanto, bebem do seu espírito.
Eu podia acrescentar ainda, continuando este jogo de palavras que ele não fez, as artes precedem a liturgia. Quer dizer, mas em pescadinha do rabo da boca, porque procedem, porque atuam, procedem à liturgia, porque atuam, procedem da liturgia, porque dela recolhem a informação, a inspiração, e precedem a liturgia porque a preparam. Há um lugar que acolhe, há uma atmosfera preliminar, digamos. Enfim, neste jogo de palavras em que não posso ir mais longe, só acabar com estas 3 provocações, no fundo, que são a adequação. A adequação da linguagem das artes às possibilidades reais dos artistas. Estamos na cidade, estamos no campo, com quem é que podemos contactar, que dinheiro é que temos. Ao lugar da igreja. É diferente uma arte no chão de um batistério do que de uma arte envolvente do altar. A memória histórica, a enculturação, em que cultura é que estamos, quem são os destinatários. Quer dizer, tenho ali quase que um diálogo entre a Gaudium et Spes e o Ad Gente. Quer dizer, o Sacrosanto Concílio, tem o capítulo 7º sobre as artes, devíamos entendê-lo também com a Gaudium et Spes, a sua relação com o mundo, e com o Ad Gentes, a enculturação noutras culturas. E se calhar hoje falta-nos à Igreja uma enculturação na cultura contemporânea das nossas cidades urbanas. Finalmente, vou saltar para o último, a adequação às possibilidades das comunidades cristãs. Vou só ler 2 citações para acabar, peço desculpa de me prolongar, mas ainda vou ler o número 62 da Gaudium et Spes. Normalmente na arte e liturgia remetemos para o Sacrosanto Concilium, mas o número 62 da Gaudium et Spes, o decreto sobre a relação da Igreja com o mundo, diz assim: há que trabalhar, por outro lado, para que os que cultivam as artes se sintam reconhecidos na sua própria atividade pela Igreja. Gozando de uma ordenada liberdade, estabeleçam um maior intercâmbio com as comunidades cristãs. Este intercâmbio é relacional, é preciso encontrar espaços de encontro, de conversa, de visitas a ateliês. Inclusivamente, novas formas de arte que se moldam aos nossos contemporâneos segundo a diversidade das nações ou das regiões, sejam reconhecidas pela Igreja. Aceite-se também no santuário quando, com a sua expressão, acomodada e conforme às exigências da liturgia, saibam elevar a mente para Deus. E elevar a mente para Deus não é só um sentimento do belo. O Papa Bento XVI trata o sentimento do belo como uma seta que fere, e o Papa Francisco trata a arte na Igreja na sua dimensão profética, de que os artistas nos ajudem a vislumbrar formas de um mundo mais humano. O Guardini diz que a arte idealiza, projeta, e a liturgia realiza o desejo íntimo do ser humano. E vou terminar com esta possibilidade real de adequação às comunidades cristãs. É a participação da comunidade. Uns espaços super bonitos de a cor, o ambiente. As imagens são de um pintor suíço, Ferdinand Guer. E
igualmente, Ferdinand Guer, comunidades muito domésticas, digamos, proximidade à Assembleia, ao altar. O altar é uma mesa, suprimiram-se os degraus, portanto estamos assim no extremo de uma igreja doméstica, que não se aplica a uma catedral ou uma igreja histórica, evidentemente. A adequação histórica de uma intervenção minimal, presidência, altar e ambão, numa igreja na Áustria. Convocatória de artistas contemporâneos em que Claudio Parmigiani pôs uma coroa de espinhos no centro da Igreja dos Jesuítas de Milão, em que a coroa é arame farpado, portanto evocando o sofrimento dos homens, e em que o último filão está revestido a ouro, evocando a glória de Cristo e o destino dos perseguidos pela justiça. Um aspecto de um artista não cristão que fez o teto da Igreja de Santa Isabel, portanto, uma clara participação na atmosfera, em todos os sentidos, da Igreja, e uma intervenção efêmera, temporária, do Rui Chaves, na Igreja de São Cristóvão, em Lisboa, onde, entre outras obras, instala ali, no centro da nave, uma escala Shelley, que ele chama Ascensão. E, para entrar no tema da comunidade, ficamos aqui com esta imagem da Serra do Pilar, em que muito bem, há a comissão litúrgica, da arte sacra, mas há a comunidade. E reparem que esta citação tão bonita do padre Regamé, dominicano, que diz assim, e vou terminar com isto: a depuração, a valorização, as criações dignas de igreja seriam como sacramentos sinceros de uma nobreza espiritual. Sinceros à maneira dos sacramentos devem ser sinais de uma vida que já existe e dá testemunho de si. A vida da comunidade, portanto, quase que as obras de arte, cada comunidade, cada igreja local tem a igreja que merece, que é quase imagem de si. Portanto, é a imagem da igreja, a imagem da comunidade, igreja. Sinceros também, porque como sacramentos são meios de crescimento. Belas obras de arte importam pouco, se não são assim como sacramentos humildes da vida cristã da comunidade.